Olá, aluna. Olá, aluno. Bem-vindo a mais uma aula de física aqui pela plataforma Gonçalves Dias, né? E TV Educação, canal 10.2. Na aula de hoje é a aula sobre resolução de exercício, né? De energia mecânica e energia térmica, né? Então nós vamos responder e comentar as questões, ok? Se você perdeu a aula, né? Sobre energia mecânica e energia térmica, e outra aula sobre energia, outra aula sobre física, ou qualquer aula de qualquer conteúdo, você encontra lá na plataforma Gonçalves Dias. Né? Acesse o site da plataforma, lá você vai ter acesso a todas as aulas, né, que já foram ao ar, e também outros materiais, tá ok? Então a dica é plataforma Gonçalves Dias. Né? Caso você aí já tenha parado de estudar já tem um tempo, mas está gostando, né, desse retorno aos estudos, mesmo não sendo numa sala de aula formal, né, mesmo que não seja numa escola, você está tendo a oportunidade, né, de aprender ou de revisar aquilo que você já viu aí quando passou pela escola. Né? De repente esteja querendo fazer um vestibular, esteja querendo fazer o Enem, tá certo? Então você encontra todo o material também lá na plataforma Gonçalves Dias, tá certo? Bom, então vamos à aula de hoje, né? Vamos responder a primeira questão do Enem lá de 2012. Diz o seguinte, ó, os carrinhos de brinquedo podem ser de vários tipos, certo? Dentre eles, há os movidos a corda, em que uma mola em seu interior é comprimida. Né? Comprimida é quando nós diminuímos aí o tamanho desta mola, tá certo? E isso acontece, né, quando a criança puxa o carrinho para trás. Né? Vocês já devem ter visualizado a situação. Então a criança pega o carrinho, né? Ela puxa para trás o carrinho. Dá até para ouvir a mola sendo comprimida, né? Então a mola ela vai ter um tamanhozinho, então ela vai sendo comprimida, né? É chamado lá de carrinho de mola, né? Ou carrinho de corda, né? Também pode ser chamado. Ao ser solto, o carrinho entra em movimento, enquanto a mola volta à sua forma inicial. Então a mola ela foi comprimida e isso vai fazer com que ela retorne para o seu tamanho normal, certo? E isso vai gerar um movimento desse carrinho. O processo de conversão de energia que ocorre no carrinho descrito na situação também é verificado em qual das situações abaixo. Né? Letra A, em um dínamo. Letra B, um freio de automóvel. Letra C, um motor a combustão. Letra D, uma usina hidrelétrica. Ou na letra E, uma tiradeira, né? Um estilingue. Aqui no Maranhão nós chamamos de baladeira também, né? Certo? Então, qual desses processos vai aí imitar, né, ou ser semelhante ao do carrinho de mola, certo? Lembrando, o carrinho de mola, a mola ela é comprimida e depois ela volta para o seu tamanho normal, realizando o movimento, né? Bom, então se você disse, né, marcou aí a opção E, você acertou, certo? Então, uma tiradeira, né, o estilingue, uma baladeira, como é chamado, certo? É o exemplo que é semelhante ao carrinho, né? Então, o carrinho, mais uma vez, ela tem uma mola, essa mola ela é comprimida e ela retorna para o seu tamanho original. Quando ela retorna para o tamanho original, gera um movimento. Já no estilingue, né? Já nessa tiradeira, nessa baladeira, nós trabalhamos com o mesmo sistema, porém, a força que é aplicada é o contrário. Então, existe ali um material, esse material ele vai ser esticado, certo? Ele vai ser esticado. Quando ele é esticado, ok? E quando ele é solto, né? Esticado. Quando ele é solto, o que vai acontecer? Ele vai retornar para o seu tamanho original, certo? Ele vai restituir para o seu tamanho original, certo?
Então, muito simples. Colocou a pedrinha, né? É assim que se faz? Coloca a pedrinha, estica, quando solta, ele retorna para o seu tamanho original, certo? É o que acontece também no carrinho, né? A mola retorna para o tamanho original, gerando movimento. Aqui, né, o estilingue retorna para o tamanho original, realizando o movimento daquele corpo que foi arremessado, né? Aquela pedrinha que foi arremessada, certo? Então, a resposta é a letra E, né? Então, quem já brincou de baladeira aí sabe muito bem do que nós estamos falando aqui, né? Bom, e na letra A? Por que, que não é a letra A? Muito simples. O que é um dínamo? Um dínamo é um dispositivo que ele transforma energia mecânica em energia elétrica, certo? As pessoas estão utilizando isso bastante nas bicicletas, certo? Então seria ali um dínamo, uma espéciezinha de um motor, algo que parece muito com um motorzinho, ele vai girar e no momento que ele gira, ele está produzindo energia elétrica, né? Isso aí, pessoal que é ciclista, né? Os ciclistas eles colocam bastante em suas bicicletas justamente para poder gerar é, energia elétrica para o sinalizador das bicicletas, né? Bom, um freio de automóvel, ele faz uma transformação de energia. Ele transforma aí a energia do movimento, que é a energia mecânica, certo? O movimento do disco, o disco ele vai estar em movimento, certo? No momento em que a partilha de freio ela entra em contato com esse disco, o que, é que vai acontecer com o sistema? Ele vai se aquecer. Ali há um atrito entre eles. E vai ser justamente o atrito entre a partilha e o disco que vai fazer com que o automóvel, né, ele perca ali a velocidade, né, vai fazer o processo de frenagem, certo? Então o atrito que nasce no movimento desses dois corpos, né, vai ser gerado ali uma energia que vai ser energia térmica, né, ele vai se aquecer, ok? Então ele se aquece bastante com isso. Um exemplo clássico do que acontece aí é você, por exemplo, atritar uma mão com a outra. Quando você atrita as duas mãos, você percebe que acontece o aquecimento. É algo semelhante ao que acontece lá com o sistema disco e partilha de freio, certo? Ou qualquer outro sistema que tenha um atrito, certo? Só para ter um exemplo do quanto, né, do quanto esse atrito entre esses corpos gera calor, no próprio automóvel, no próprio carro, lá no motor, esse motor ele precisa de lubrificantes, né, que são o óleo do motor, por exemplo. Então lá dentro tem um sistemazinho e que esse sistemazinho ele está em constante movimento, certo? Como ele vai estar em constante movimento, essas peças elas tendem a se atritar, gerar calor. Coloca-se o óleo que é justamente para diminuir os efeitos desse atrito, né? Para que esses corpos, eles, quando eles passam um pelos outros, eles não venham a se aquecer de uma forma que seja desproporcional, não é, ao movimento daquele automóvel, né? Ok? Então, para ver essa transformação aí de energia que o atrito ele pode ocasionar. O motor a combustão, né? O motor a combustão vai transformar a energia química, né, das explosões que acontecem ali dentro, né? Então acontece uma explosão dentro do motor. Essa explosão ela é ocasionada aí com a mistura do combustível, né, com o oxigênio e pequenas fagulhas que nascem aí da corrente elétrica. Esse conjunto gera essa explosão, ok? E essa explosão dentro do motor vai gerar o movimento. Ok? Então nós temos a transformação da energia química ali dentro, né, proveniente dessa combustão, sendo transformada em energia mecânica. E a usina hidrelétrica, vocês já sabem como é que funciona a usina hidrelétrica, né? Nós temos a energia mecânica, né, que é da queda da água, que gira as turbinas e transforma em energia elétrica, né? Ok? Bom, então primeira questão muito fácil, né? A questão do Enem, tem que ficar ligado só aos tipos de transformações que nós estamos falando, tá ok? Vamos para a próxima. Questão 2. Questão 2 diz o seguinte: o batistaca
é o dispositivo muito utilizado na fase inicial de uma construção. Talvez você já tenha visto esse bate-estaca, certo? Ele funciona como se fosse um martelo, certo? Então, aqui, por exemplo, aqui em São Luís, que há um tempo atrás era um grande canteiro de obras, né, desses grandes prédios, então a gente via bastante esse bate-estaca por aí, né, nessas obras, ok? Até porque chama bastante atenção, por causa do barulho que faz, né? Bom, ele é responsável pela colocação das estacas, né, na maioria das vezes de concreto, né? E fazem parte da fundação, né, que fazem parte da fundação de um prédio, certo? Por exemplo. Então coloca-se essas estacas no chão, justamente para poder fazer a sustentação do prédio que vai crescer aí para cima, ok? Então, se você quer fazer engenharia civil, por exemplo, você vai ter que estudar bastante sobre essas estacas que são colocadas aí, certo, no solo. O funcionamento dele é relativamente simples, né? Um motor suspende através de um cabo de aço um enorme peso, né? Um martelo, bem como eu falei, que é abandonado de uma altura. Abandonado, então ele é solto dessa altura, né? Então ele sobe até uma certa altura, lá eles largam esse martelo e ele vai o quê? Cair, né? Pela gravidade, né? Então ele é abandonado a uma certa altura, por exemplo, a de 10 metros, certo? E isso acaba, né? Quando ele cai, ele vai acabar aí atingindo a estaca de concreto, né? Que vai se encontrar logo ali embaixo, tá certo? Então, todo esse processo, né, de bate, dessa estaca batendo, né, sobe o martelo e bate na estaca e vai afundar essa estaca, nós temos ali uma quantidade de energia, né, ela sendo transformada, né? Então é correto afirmar que o funcionamento do bate-estacas é baseado em qual princípio de transformação de energia, certo? Letra A. Transformação de energia mecânica do martelo em energia térmica da estaca, né? Então, o martelo, quando cai, ele bate na estaca e isso vai fazer com que a estaca se aqueça. Isso é que está falando na letra A, a gente vai analisar, né? Letra B, conservação da quantidade de movimento do martelo. Né? Letra C, transformação da energia potencial gravitacional do martelo em trabalho para empurrar a estaca. Letra D, colisões do tipo elástico entre o martelo e a estaca. E letra E, transformação da energia elétrica do motor em energia potencial elástica do martelo. Ok? Bom, então das opções que aqui estão, se você marcou a letra C, você acertou, certo? Então, o que, né, esse aparelho, esse grande aparelho, ele tem que fazer é o seguinte: o martelo está lá em cima, certo? No momento que ele é abandonado, ele vai cair. Se ele cai, nós temos energia potencial gravitacional, certo? Lembre que energia potencial gravitacional, o nome já diz, depende da gravidade, depende da altura, então ela vai cair, certo? O que faz ela cair é justamente essa gravidade. E isso é transformado em trabalho para empurrar a estaca para baixo. O que se quer não é aquecer a estaca, se quer é fazer com que essa estaca ela seja fincada no solo, certo? Ela seja empurrada para o solo, tá ok? Então, se você marcou a letra C, corretíssimo, certo? No caso da letra A, olha o que diz a letra A, ó. Transformação da energia mecânica do martelo em energia térmica da estaca. A gente não quer aquecer a estaca, certo? A estaca ela não precisa ser aquecida, ela tem que ser empurrada para baixo, certo? A letra B, conservação da quantidade de movimento do martelo, né? Então, quantidade de movimento antes igual a quantidade de movimento depois do martelo. Não é isso que se quer, certo? Se quer que a energia ela passe do martelo para a estaca, realizando um trabalho que seja fincado para baixo, ok? Letra D, colisão do tipo elástico entre o martelo e a estaca, certo? Colisão elástica, né? Caso a colisão elástica, ela é bater e ficar ou bater e retornar. Não é isso que se quer, ok?
Letra E, transformação da energia elétrica do motor em energia potencial elástica do martelo. Não. O trabalho do motor é simplesmente subir esse martelo, tá certo? Então não tem uma transformação de energia elétrica do motor para se colocar a estaca aí no local. Poderia ser utilizado outro mecanismo, como por exemplo, outras pessoas, né, subindo esse martelo e soltando, fazendo com que ele bata. Tá certo? Então, o trabalho do motor ele é simplesmente para subir o martelo. Mas quem vai fazer o trabalho de fincar a estaca no chão vai ser, né, a energia potencial gravitacional que esse martelo ele vai exercer durante sua queda. Ok? Então, resposta letra C. Bem facinho, né? Vamos para a terceira questão. O crescimento da produção de energia elétrica, ao longo do tempo tem influenciado decisivamente o progresso da humanidade, mas também tem criado uma série de preocupações. O prejuízo ao meio ambiente é um exemplo. Certo? Nos próximos anos, uma nova tecnologia de geração de energia elétrica deverá ganhar espaço, que são as células a combustível, hidrogênio e oxigênio. Lembrando que essa questão aqui, a questão 3, foi questão do Enem, viu? Também. Então nós temos aqui o exemplo, né? O hidrogênio de um lado, nós temos os elétrons, né? Eles passando de um lado para o outro, e lá do outro lado nós temos, né, o lado positivo, certo? O cátodo, né? Nós temos o ânodo desse lado e o cátodo do outro, né? Então nós temos aí a entrada de oxigênio e do outro lado a saída, né, de oxigênio e de água, né? Ok? Bom, então vamos entender, né, o que ele está perguntando. Com base no texto e na figura, a produção de energia elétrica por meio das células a combustível, né, hidrogênio e oxigênio diferencia-se dos processos convencionais. Por quê? Letra A. Transforma energia química em energia elétrica sem causar danos ao meio ambiente, porque o principal subproduto formado é a água. Letra B. Converte a energia química contida nas moléculas dos componentes em energia térmica, sem que ocorra a produção de gases poluentes nocivos ao meio ambiente. Letra C. Transforma energia química em energia elétrica, porém emite gases poluentes, da mesma forma que a produção de energia a partir dos combustíveis fósseis. Letra D. Converte energia elétrica proveniente dos combustíveis fósseis em energia química, retendo os gases poluentes produzidos no processo sem alterar a qualidade, certo? Do meio ambiente. Né? E a letra E, converte energia potencial acumulada nas moléculas de água contidas no sistema em energia química, né? Sem que ocorra a produção de gases poluentes nocivos ao meio ambiente. Ok? Bom, então das alternativas que aí aparece, se você marcou, porventura, a letra A, você acertou a questão. Certo? Então, no sistema hidrogênio e oxigênio, então, de um lado, né, do lado do ânodo, nós temos aí o hidrogênio, né? O hidrogênio ele faz parte lá de todo o processo. Nós temos a passagem aí, né, dos elétrons para o outro lado, lá para o cátodo, para o lado positivo. E de lá nós temos, né, vocês viram na figura muito bem, que nós temos a entrada de oxigênio e por baixo a saída, né, de oxigênio e de água. Né, de água. Então na letra A diz o seguinte, ó, transforma energia química em energia elétrica. Certo? Porque lá naquelas substâncias, né, do cátodo e do ânodo, certo? Nós temos ali, dentro deles, né, dentro dessas substâncias, nós temos ali os elétrons, são os íons, né? Ok? Isso o professor Alex explica muito bem para vocês, na questão das pilhas. E isso vai ter essa transformação de energia sem causar danos ao meio ambiente, porque o principal subproduto formado é a água, certo? Então, há um processo ali de hidrólise, tá ok? Dentro desse produto aí, tá certo? Então, a resposta é a letra A, tá ok?
Então, gente, com esta questão, a questão do Enem, né, 2010, uma questão que foi muito bem trabalhada, as alternativas elas parecem ser aí todas parecidas, tá ok? Mas com essa questão nós nos despedimos. Até a próxima.